Boa noite, mais uma aula de álgebra linear 2 e vamos começar diretamente com um lembrete de álgebra linear 1. O que é? Tenho nas minhas mãos uma matriz A com m linhas e n colunas. O que é mesmo o posto desta matriz A? O posto é o número de linhas não nulas da matriz escalonada reduzidas por linhas de A. Então, você vai pegar a matriz A, vai fazer o escalonamento. Quando você chegar ao final e encontrar a matriz escalonada reduzida por linhas, você vai contar quantas linhas não nulas tem aí. E isso dá o posto da matriz A. Ora, quando a matriz ela é quadrada, então se a matriz A for uma matriz quadrada, quando você faz o escalonamento dela, a matriz escalonada reduzida por linhas, ou dá matriz identidade, ou dá uma matriz que tem pelo menos uma linha nula. E foi visto em álgebra linear 1 que quando você faz o escalonamento e dá uma matriz identidade, então a matriz ela é inversível. Então aí eu estou colocando aí, caso A seja quadrada de ordem n, A é inversível se e somente se o posto da matriz é n. Por quê? Porque quando você vai pegar uma matriz inversível e vai fazer o escalonamento, no fim você obtém a matriz identidade. Então, todas as linhas dela são não nulas. Então, quantas linhas não nulas deu no final do escalonamento? N linhas, porque é uma matriz quadrada de ordem n. Por isso que o posto é n. Então, matriz quadrada de ordem 3, se tiver posto 3, é inversível. Matriz quadrada de ordem 7, se ela tiver posto 7, é inversível. E assim sucessivamente. Também foi visto em álgebra linear 1 a questão da nulidade. O que é a nulidade de uma matriz A? Você vai montar um sistema homogêneo cuja matriz dos coeficientes é a matriz A. Então, o sistema homogêneo A X, X é matriz incógnitas, e a matriz resolver esse sistema e vai encontrar o conjunto solução. Okay? Esse conjunto solução, esse espaço, tem certa dimensão. Essa é a nulidade da matriz. Veja que a nome nulidade tem a ver com alguma coisa. O que? São exatamente aqueles vetores do conjunto solução do sistema linear homogêneo. Ou seja, A vezes esses vetores dá o vetor nulo. Por isso que tem a ver com nulidade. E como calcular nulidade? Existe uma relação entre o posto e a nulidade da matriz. Quando você soma o posto da matriz e a nulidade, isso dá exatamente o número de colunas da matriz, que eu chamei aí de n. Então, quem é o posto? N menos a nulidade. Quem é a nulidade? N menos o posto. Depende do que você quer calcular. Muito bem. Continuando a parte de lembretes, nós temos o seguinte. Espaço-linha e espaço-coluna, também de álgebra linear 1. O que é o espaço-linha de uma matriz? Veja, se você tiver uma matriz M por N, as linhas dessa matriz, quantas linhas são? M linhas, e essas linhas são vetores de Rn. Então, o espaço-linha da matriz é o espaço gerado por essas linhas. Então, eu posso escrever da seguinte forma: L grande da matriz A, espaço linha de A. E o que é isso? Nada mais é do que o conjunto das combinações lineares das linhas da matriz A. Então, é uma constante vezes a linha 1, mais uma constante vezes a linha 2, mais a reticência, né? Até uma constante vezes a última linha. Então, são todas as combinações lineares que eu posso formar com as linhas da matriz. Aí eu tenho o espaço linha da matriz. Tem o análogo, que é o espaço coluna. É a mesma coisa. Só que agora, veja, como é uma matriz M por N, você tem quantas colunas? N. Beleza. Mas esses vetores colunas, eles são vetores com M componentes. Então, são elementos de Rm. Então, o que é o espaço coluna? É o espaço gerado pelas
colunas da matriz. E a notação é C maiúsculo, ou seja, de coluna da matriz A. O que vem a ser isso? O conjunto de todas as combinações lineares que eu posso formar com as colunas da matriz. O que tem a ver o espaço linha da matriz, o espaço coluna da matriz e o posto da matriz? É que tanto o espaço linha como o espaço coluna possuem a mesma dimensão. Não estou dizendo que a matriz tem que ser quadrada. Você pode ter uma matriz, por exemplo, de ordem 5 por 18, 5 linhas e 18 colunas. Na hora que você fizer o espaço linha, na hora que você fizer o espaço coluna, vai dar a mesma dimensão. E que dimensão é essa? O posto da matriz. Então, o posto ele lhe dá a dimensão tanto do espaço linha como do espaço coluna. Outro lembrete. E esse lembrete, o conteúdo original já foi visto esse semestre mesmo, em álgebra linear 2. O que é? Quando você pega uma matriz e multiplica por um vetor que é cheio de zero e tem apenas um número 1 em uma posição, o que isso dá? Se o número 1 estiver na primeira posição, então isso dá a primeira coluna da matriz A. Se o número 1 estiver na segunda posição, isso dá a segunda coluna da matriz A. E assim sucessivamente. Ou seja, se o número 1 da matriz coluna 0,000,1000 estiver na linha I, na posição da linha I, este produto dá a coluna I da matriz A, que a gente vai representar por CI de A. Então, como é que eu represento a coluna 5 da matriz A? C5 de A. Como é que eu represento a coluna 8? C8 de A. Ok? Muito bem. Assim sendo, eu posso dizer o seguinte. Dados V e dados U, vetores de Rn. Neste semestre, nós já vimos que o produto interno canônico, né, são dois vetores aí do Rn, o produto interno canônico do Rn, produto de V com U, eu posso escrever isso na forma matricial. Eu deixo o segundo vetor U, que é formado pelos y, na posição vertical, que essa é a posição padrão, e o primeiro vetor V numa posição horizontal de matriz linha, e isso aí é uma posição transposta. Ora, o produto interno de V com U a gente representa como sendo a transposta do primeiro vetor vezes o segundo vetor. Lembrando que quando eu falo vezes, eu estou multiplicando aí matrizes, exatamente como está acima. Matriz linha vezes matriz coluna. Ok? Muito bem. Isso foi visto esse semestre. E quem é a norma do vetor V ao quadrado? Eu sei que a norma do vetor V de um vetor ao quadrado é o produto interno desse vetor com ele mesmo. Usando, então, o que a gente está escrito na linha de cima, isso vai ser a transposta do vetor V vezes o vetor V. Então, toda vez que você vê um vetor do Rn, né, seja R2, R3, R4, da seguinte escrita, transposta dele vezes ele, isto é a norma dele ao quadrado. Isso é um número, e é um número maior ou igual a zero. Temos, então, o primeiro exercício da noite. É uma aula cheia de exercícios. Inclusive, eu coloquei lá como título da aula, misturando as coisas. Então, a aula vai misturar várias coisas que já foram vistas até então, tá bom? O primeiro exercício que a gente vai ver é o seguinte. Dada uma matriz A, M por N, mostre para mim que o espaço coluna dessa matriz A, nada mais é do que o conjunto formado pelos vetores obtido da seguinte forma. A matriz A multiplicado por qualquer vetor do Rn. Então, você vai pegar a matriz A e vai multiplicar por todos os vetores do Rn. O resultado, você vai juntar tudo num conjunto. E este resultado é o espaço coluna da matriz. Então, vamos mostrar que isso é a mesma coisa. Como assim? É difícil fazer isso? Vamos ver. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a base canônica do Rn e
para facilitar, em vez de escrever primeiro elemento da base canônica, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Segundo elemento, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí, sucessivamente, eu vou escrever assim, E1, E2, E3, até N. Ou seja, no E1, o 1 está na primeira posição, o resto é tudo 0. No E5, o 1 está na quinta posição, o resto tudo é 0. E assim até o EN, onde o 1 está na última posição e o resto tudo é 0. Fica mais simples de trabalhar. Ora, eu sei que quando eu pego a matriz A e multiplico por um desses Ezinhos, seja o E1, o E2, se eu multiplicar por E1, o que vai dar? A coluna 1 da matriz A. Se eu multiplicar pelo E2, vai dar a coluna 2 da matriz A. E aí eu estou escrevendo para vocês que quando eu pego a matriz A e multiplico pelo EI, onde I pode ser 1, 2, 3 até N, eu vou ter a coluna I da matriz A. Ok? Então, a matriz A multiplicada pelos vetores da base canônica vão dar exatamente a coluna respectiva da própria matriz A. Bom, agora eu posso fazer a continha e provar o exercício. Pegue um vetor qualquer do Rn. Peguei, V. Ora, se eu tenho a base canônica do Rn, qualquer vetor do Rn se escreve como combinação linear desta base canônica. E é o que eu escrevi, onde os escalares são os azinhos. O que eu vou fazer? Vou pegar essa igualdade aí e vou multiplicar o A dos dois lados, a matriz A dos dois lados. A vezes V é igual a A vezes esse lado direito. Ora, eu já vou aplicar a propriedade distributiva e vou aplicar também outra propriedade, porque quando eu pegar a matriz A, multiplicar pelo escalar 1 vezes o vetor é 1, eu posso botar o escalar na frente. E é o que eu fiz aí. Em cada parcela, eu coloquei o escalar na frente, o Azinho, e ficou a matriz A vezes o vetor da base canônica respectivo. É 1, é 2, é 3. Ora, o que eu vou fazer aí neste membro direito depois do igual? Eu sei o que é A vezes E1, A vezes E2, A vezes E3. O que é isso? É a coluna respectiva da matriz A. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ora, acabou o exercício. Olha o que está escrito aí. Quando eu pego um vetor qualquer do Rn, calcular A vezes V é encontrar uma combinação linear das colunas. Ora, se eu pegar todos os vetores do Rn, então, o que eu vou encontrar? Sempre uma combinação linear dessas colunas. Eu vou encontrar todas as possíveis combinações lineares dessas colunas. Então, o conjunto formado por todos os A vezes V, onde V pode ser qualquer vetor do Rn, ok? Isso coincide com o espaço coluna de A, que é o conjunto formado por todas as combinações lineares que eu posso fazer com as colunas de A. Então, essas duas coisas coincidem. Vide este primeiro exercício aí. Agora, segundo exercício, já para misturar as coisas, vamos misturar agora o espaço coluna com transformação linear. Então, eu tenho uma matriz A, M por N, e eu tenho uma transformação linear de Rn em Rm, lembre de trás para frente, tá? E essa é a transformação linear que representada pela matriz A, ou seja, a matriz A representa essa transformação linear. Ela é a matriz de T em relação à base canônica do Rn e do Rm. Ora, nós sabemos das aulas anteriores deste semestre que, se a matriz A representa essa transformação linear, então isso quer dizer que a transformação linear em cima de um vetor V coincide com A vezes V. Okay? Então, sempre que a matriz representa a transformação linear, a transformação é obtida por A vezes um vetor, ao qual estou calculando a transformação em cima dele. Então, T de V é igual a AV. Com isso, fica fácil concluir o que eu quero concluir aí. Primeiro, no exercício anterior, eu provei que o espaço coluna de A é o conjunto de
todos os elementos obtidos da seguinte forma: matriz A vezes um vetor do Rn. Beleza. Agora, eu posso dizer que esse conjunto aí, A vezes V, nada mais é do que T de V, porque A representa essa transformação linear. Traduza para mim, o que é o conjunto formado por T de V, onde V é qualquer vetor do Rn. E Rn é o quê? O domínio da transformação linear. Então, quando eu calculo T de todos os vetores do domínio da transformação linear, eu estou encontrando o que da transformação linear? A imagem dela. Então, isso é exatamente o conjunto imagem da transformação linear. O conjunto dos T's de V para todos os V's do domínio. Então, fechando o exercício B, eu tenho uma relação interessante. Dado uma matriz AM por N, o espaço coluna dela, que é a mesma coisa do conjunto dos A vezes V, das que V pertence ao Rn, é a mesma coisa da imagem da transformação linear, que tem como a matriz A uma representante da transformação linear. A matriz A representa a transformação linear. Muito bem. Vamos seguir na aula de hoje. Não temos muita teoria. Veja que a aula de hoje é praticamente uma mistura de teorias anteriores. Dada uma matriz B agora. Só para não confundir com a matriz A, que eu já usei muita letra A. Eu vou pegar e vou construir um sistema linear homogêneo cujos coeficientes, cuja matriz dos coeficientes é essa matriz B. Então, eu vou construir um sistema linear homogêneo. Beleza. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse sistema será possível e determinado. Aí vamos lá puxar a memória de álgebra linear 1. Quando é que um sistema é possível e determinado? Quando ele possui uma única solução. Dizer que o sistema linear Bx, onde x é a matriz das incógnitas, igual à matriz nula, é possível e determinado, é dizer que ele possui uma única solução. E no caso de um sistema homogêneo, essa única solução é a solução trivial. Quem é a solução trivial? A solução nula. Ok? Então, se ele possui a única solução, é a nula. Então, e isso quer dizer o que para mim? Vamos lá. Toda vez que eu pegar essa matriz B e multiplicar por um vetor, aí eu representei um vetor x, e dizer que o resultado é o vetor nulo, quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que o x é uma solução do sistema linear homogêneo, porque B vezes ele está dando o vetor nulo. Então, ele é uma solução do sistema. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, se x for uma solução desse sistema homogêneo, ele só pode ser o vetor nulo. É o que está escrito aí. Se B vezes x é o vetor nulo, a matriz nula, isso implica que x é o vetor nulo. Okay? Então, falar a primeira linha equivale a falar a segunda linha, que equivale a falar isso aí. Mas isso que está escrito aí, neste momento, está falando o seguinte, que a nulidade da matriz B... Epa, professor, você está voltando com nulidade, você falou hoje, mas eu já esqueci o que é a nulidade da matriz. O que é a nulidade da matriz? É a dimensão do espaço, né, formado pelas soluções do sistema linear homogêneo. Como esse sistema linear homogêneo só tem uma solução, que é a solução nula, o espaço solução só vai ter o vetor nulo. Então, qual é a dimensão desse espaço solução? Zero. Então, quem é a nulidade desta matriz? Zero. Então, eu estou falando que a nulidade da matriz B é zero. Espera aí. Então, junta tudo aí na minha cabeça, professor. Vou juntar. O que eu estou dizendo é o seguinte. Você tem um sistema linear homogêneo na sua mão.
Dizer que ele é possível e determinado, que é a mesma coisa que dizer que ele só tem a solução nula, significa que essa matriz tem nulidade zero. Pronto. Então, toda vez que eu falar para você, olha, esta matriz tem nulidade zero, na sua cabeça você tem que me interpretar o seguinte: nulidade zero equivale a dizer que quando eu monto um sistema linear homogêneo com esta matriz sendo a matriz dos coeficientes, só tem a solução trivial. Então, essa é a interpretação e a conclusão desse slide aí. Okay? Pronto. Agora, eu posso só fazer exercício daqui para frente, né? Praticamente. E este exercício agora me diz o seguinte. Pegue uma matriz B, obviamente, estou pegando uma matriz quadrada. E esse exercício diz o seguinte, mostre que essa matriz quadrada ela é inversível se somente se eu tenho esse último resultado aí. Ou seja, o que eu estou dizendo aí? Que se x for uma solução do sistema linear homogêneo, isso implica que ele só pode ser a solução nula, que foi a última coisa que eu coloquei lá em cima, né? A nulidade da matriz B é zero. Então, vou voltar. Dizer que a nulidade é zero é dizer que o sistema linear homogêneo que eu montar só tem a solução trivial. Mas isso vale para B, mesmo não sendo quadrada. Neste exercício agora, eu estou considerando a matriz quadrada. Então, dizer que a nulidade é zero significa dizer, no caso da matriz quadrada, que ela é inversível. Poxa, interessante. Prova isso aí para mim. Vou provar. Como é um se somente se, eu tenho que provar a ida e tenho que provar a volta. A ida, ou seja, vou considerar que a matriz B é uma matriz inversível. Se ela é inversível, tem inversa, que é B a menos 1. O que eu preciso provar na ida? Eu preciso provar que se B vezes x der a matriz nula, eu tenho que concluir que x é o vetor nulo. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou pegar B vezes x deu a matriz nula. O que eu vou fazer nessa igualdade? Como B tem inversa, eu vou multiplicar os dois lados por B a menos 1. Ok. Lado esquerdo, membro esquerdo. B a menos 1 vezes B, matriz identidade. Que legal, matriz identidade. E matriz identidade vezes x, x. Então, o lado esquerdo dá x. E o lado direito não tem muito o que fazer. Qualquer matriz vezes a matriz nula dá a matriz nula. Então, acabei de provar que se bx dá a matriz nula, isso implica, eu concluo que x é o vetor nulo. Ok? Muito bem. Agora, mostra para mim a volta desse exercício, a recíproca desse exercício. A recíproca é, eu tenho na minha mão que toda vez que eu obtiver que b vezes x, b vezes algum vetor, for o vetor nulo, isso implica que este vetorzinho que está junto do B tem que ser o vetor nulo. Eu vou ter que dar meu jeito agora de provar que a matriz B é inversível, então. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? A volta. Ok, então eu peguei aquela consideração que eu tenho, tá? Que B vezes x da matriz nula implica que x é o vetor nulo. O que eu posso calcular daí? Eu vou calcular o posto de B. B, quem é seu posto? B, se você é uma matriz o quê? Eu sou uma matriz quadrada de ordem n. Eu sou uma matriz n por n. Como é que então calcula seu posto? N, que é o número de colunas, menos a minha nulidade. Mas essa linha de cima aí, bx igual a matriz nula, implica que x é o vetor nulo, está me dizendo que a nulidade da matriz B é zero. Então, n menos a nulidade de B dá n. Ah, espera aí. Então, já sei o resultado, porque lá no lembrete, um dos lembretes lá de cima, você me disse que se a matriz for uma matriz quadrada de ordem n, e eu concluir que o posto dela é n,
Então, ela é inversível. Exatamente. Então, você concluirá que ela é inversível. Vide lembrete acima, onde nós já conversamos a respeito. Portanto, você tem este exercício aí na sua mão, que é um exercício poderoso. Mais exercícios? Mais exercícios. Por que que essa aula está cheia de exercícios? Porque essa é uma aula bomba, uma aula bombástica. Estou concluindo a matéria de espaços com produto interno. Estou te preparando para a próxima semana para o método dos mínimos quadrados. Então, para a parte de aplicação de álgebra linear. Então, quando a gente vai aplicar álgebra linear, as coisas não vêm assim todas bonitinhas como a gente estuda na teoria, elas vêm exatamente assim misturada. Então essa aula de hoje ela é fundamental para a semana que vem. É como se você tivesse que assistir a aula da semana que vem com esse papel da aula de hoje na mão, tá? Então, quarta-feira, segunda-feira, praticamente você precisa assistir isso aí, assistir esse vídeo, acompanhar essa aula para poder acompanhar a aula de segunda-feira. Então vamos para o último exercício da noite, que na verdade tem vários números, né? 1, 2, 3. Dado uma matriz M por N. Essa matriz A eu disse que é quadrada? Não. M por N, ok? E dado um vetor X pertencente a Rn. Quando eu calculo a transposta vai ser uma matriz o quê? N por M. E eu posso multiplicar por A? Posso. N por M. Multiplicando uma M por N, dá uma matriz no final N por N. Ou seja, no final dá uma matriz quadrada de ordem N. Então, sempre de uma matriz que não é quadrada, eu posso montar só com ela uma matriz quadrada. Olha que coisa legal, isso aí está me ensinando, hein? Então, eu posso pegar uma matriz 5 por 9. De uma matriz 5 por 9, só com ela, eu posso criar uma matriz quadrada. Fazendo o quê? Pego a transposta dela e multiplico por ela. E isso vai dar uma matriz 9 por 9. Bom? Vamos lá. O que que eu quero fazer com isso aí? Exercício número 1. Mostre que... Eu vou ler primeiro a letrinha, né? O que está escrito aí. Olha só como é que eu vou ler. Mostre que A vezes x dá a matriz nula se somente se A transposta vezes A vezes o vetor x dá a matriz nula. Isso seria a leitura, assim, superficial, rasteira, sem graça e sem significado da matéria. A álgebra não é para ser vista assim, lida assim, porque ela perde todo o sentido. Agora sim, agora eu vou ler para você como você precisa ler a álgebra e como você precisa usar a álgebra linear na vida. O que é que está dizendo o exercício 1? Mostre que x é uma solução do sistema linear AX igual a zero, não, igual a matriz nula, se somente se esse x também for uma solução de outro sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A transposta vezes A. Vou repetir. X é solução de um sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A, se somente se ele também for uma solução do sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A transposta vezes A. Então, foi solução do primeiro sistema, será a solução do segundo. Foi solução do segundo sistema, será a solução do primeiro. Veja como ficou muito mais interessante aí. Olha, você consegue ligar uma coisa com a outra. Olha, é solução daquele sistema, então é do de cá. E vice-versa. Como é que eu provo isso? Vamos lá. Provando a ida desse exercício. Considere que x é uma solução do primeiro sistema, sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A. Ok, o que eu vou fazer com isso? Ficou apertadinho aí? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou multiplicar
os dois lados por quem? Por A transposto. Então, A transposto vezes AX é igual a A transposto vezes a matriz nula. E é claro que A transposto vezes a matriz nula dá a matriz nula. Então, não preciso fazer mais nada, eu já concluí aí. Olha o que está escrito aí nessa última linha, que já está bem na rabeira do slide. Que, ignora o parênteses, A transposto vezes A vezes X dá igual, lá no final, a matriz nula. Então, estou dizendo o quê? Que X é solução do sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A transposta vezes A. Então, esse é fácil, né? Agora vamos fazer o outro lado. Então, estou repetindo exercício, para você não se perder. E agora eu vou fazer a volta. Vou considerar que x é solução do segundo sistema, tá bom? Desse sistema linear aí homogêneo. Como é que eu vou provar que ele é solução do sistema cuja matriz dos coeficientes é só o A? Vamos lá. Eu vou calcular a norma do vetor A vezes x. Veja, é uma matriz M por N. X é um vetor do Rn. Então, quando a gente coloca o x em pezinho, ele é N por 1. Então, quando você multiplica M por N por uma matriz N por 1, dá uma matriz M por 1, ou seja, um vetor do Rm. Então, quem é a norma ao quadrado? Mais uma vez, um dos lembretes de hoje. Olha, a norma ao quadrado de um vetor do Rn, ou do Rm, seja o que você quiser, é nada mais, nada menos do que a transposta dele vezes ele. Então, a norma de ax ao quadrado é a transposta de ax vezes o ax. Vídeo, lembrete, acima. Gostei. O que eu vou fazer aí? Quem é a transposta de ax? Transposta do segundo vezes transposta do primeiro. Propriedade de álgebra linear 1. Então, vai dar x transposta vezes a transposta. Beleza. Estou acompanhando. Não me perdi. E agora, o que você vai fazer, professor? Está muito estranho isso aí. X transposto, A transposto, vezes A, vezes X. O que é isso? Eu vou usar a minha consideração acima, que A transposto vezes A vezes X dá a matriz nula. Então, eu botei até um parênteses aí, ó, ao redor de A transposto vezes A vezes X, para você entender que isso aí vai dar a matriz nula. Eu estou usando a consideração aí em cima. E X transposto vezes a matriz nula, eu poderia colocar direto, né? Olha, isso aí é o zero. Mas eu fiz algo mais interessante, tá bom? O que você fez de interessante? X transposto vezes o vetor nulo é o produto interno do x com o vetor nulo. Não esquecer que o produto interno desses dois vetores é a transposta do primeiro vezes o segundo. Então, isso aí é o produto interno de x com o vetor nulo. E o produto interno de x com o vetor nulo dá um número zero. Veja que desta vez eu não estou calculando o vetor nulo, eu estou calculando o número zero. E que bom, né? Porque eu estou calculando uma norma ao quadrado, que é um número, ok? Então, isso é um número zero. Ah, professor, você está me dizendo que a norma ao quadrado de ax dá zero. Então, se a norma ao quadrado dá zero, então é porque a norma de ax dá zero. Mas, professor, eu sei que a norma de um vetor só dá zero quando o vetor for nulo. Eu também sei disso. E é isso que eu vou usar agora. Se a norma de ax está dando zero, então eu vou concluir que ax é o vetor nulo. Que legal! Olha o que eu estou usando. Eu estou usando definição de norma, trabalhando com bastante produto interno, para chegar numa coisa com um sistema linear. Então, eu peguei X solução do primeiro sistema, que é, na verdade, do segundo sistema, e concluí que X é uma solução do primeiro sistema. Então, esse exercício aí está provado. Essa é uma relação aí que está
provada. Muito legal. 2. Mostre que se as colunas da matriz A, veja que a matriz A é n por n, hein, são linearmente independentes, então agora estou falando de colunas LIs. Então, a matriz A transposta vezes A, que é uma matriz quadrada, ela é inversível. Nossa, que bagunça! Agora, estou pegando uma matriz que não é quadrada, estou olhando para as colunas dela, dizendo que são LIs, e a conclusão é que a matriz quadrada que eu construo, que é A transposta vezes A, tem inversa. Olha que coisa estranha. Estranha, porém muito útil para a aula de mínimos quadrados. Vamos ver por que isso. Temos condições de saber isso, professor? É muito difícil, vai gastar folhas e folhas? Não. Então, vamos lá. Considere que x é uma solução do sistema linear homogêneo, não é? Cuja matriz dos coeficientes é A transposta vezes A, essa matriz quadrada aí. Ok. Ah, professor, se eu usar agora, então, o exercício 1, eu vou concluir que x é a solução desse sistema, então x é a solução do outro, A vezes x igual a matriz nula. Exatamente. Pelo exercício 1, x é a solução do sistema homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, de novo, a base canônica do Rn, beta, como sendo E1, E2, E3, até N, já falamos sobre isso. E o que eu vou fazer com isso? Já que x é um vetor do Rn, eu vou escrevê-lo como combinação linear da base canônica. Aí os escalares são esses azinhos. Muito bem, eu sei que todo vetor do Rn é uma combinação linear de qualquer base, inclusive da base canônica. Bom, passar para o próximo slide. Então, estou repetindo o que eu escrevi no slide anterior. O que eu vou fazer, professor? Eu vou voltar até o slide para você não se perder, hein? Nesse slide aí, antes do seja beta, eu estou vendo que A vezes x dá a matriz nula, ok? Muito bem. Agora eu tenho o seguinte, dizer que A vezes x dá a matriz nula implica em que? Vamos lá. Quem é A vezes x? É A vezes essa combinação linear aí que está na sua frente, que está em cima. Que é A1 minúsculo escalar, A vezes E1 mais A2, A é 2, até o último. Isso é o A vezes x. E isso tem que dar o vetor nulo no final. Ok? Aí você diz assim, ih, apareceu as colunas da matriz. Por quê? Porque a matriz A vezes o E1 é a coluna 1. A matriz A vezes o E2 é a coluna 2. E assim até o final. Muito bem. Então, num passe quase de mágica, eu fiz aparecer as colunas da matriz A. E o que está escrito aí, professor? Olhando de trás para frente, que o vetor nulo é igual a uma combinação linear das colunas. Ok? Muito bem. Só que o meu exercício me diz o seguinte, colunas de A, vocês são LIs. O que quer dizer isso? Que toda vez que eu escrever o vetor nulo como combinação linear delas, isso implica obrigatoriamente que os escalares têm que ser todos iguais a zero. Então, A1 é zero, A2 é zero, A3 é zero, até o AN é zero. E se todos os Azinhos é zero, volta aí para a primeira linha, onde temos que. Quem é o x? Se todos os Azinhos são zero, x é o vetor nulo. Nossa, que maravilha. Então, olha o que eu escrevi. A matriz transposta de A vezes a matriz A é uma matriz inversível. Como é que você tirou isso, professor? Hoje, mais para cima, nós vimos no outro exercício
que uma matriz quadrada que ela tem como solução do sistema linear homogêneo só o vetor nulo, ou seja, se a nulidade for zero, então essa matriz quadrada é inversível. Então, o que eu fiz aí nesse exercício? Peguei a matriz quadrada A transposta vezes A e perguntei o seguinte: x, você é uma solução do sistema linear homogêneo. E concluí que o x obrigatoriamente era o vetor nulo. Ou seja, eu disse o seguinte: olha, a solução do sistema linear homogêneo formado com essa matriz só tem o vetor nulo como solução. A nulidade dela é zero. E como ela é quadrada, ela é inversível. Isso foi o exercício anterior que me disse. Então, o próprio exercício anterior que eu fiz foi útil para mim, para eu chegar a esta conclusão fortíssima. Penúltimo exercício da noite. A recíproca do item 2. Se a matriz for inversível, então as colunas de A são LI. Então, juntando o exercício 2 com o exercício 3, eu vou ter o seguinte: uma coisa é verdade quando a outra for. Colunas LIs, matriz inversível. Matriz inversível, colunas LIs. Ok? Muito bem. Bom, eu quero saber se as colunas da matriz A são LIs. Como é que eu vou saber se são LIs ou LDs? Pego o vetor nulo e escrevo como combinação linear delas. Acabei de fazer aí. O vetor nulo como combinação linear das colunas de A. Se eu provar que todos os Azinhos aí são nulos, então essas colunas são LIs. Como é que eu vou provar isso? Vamos lá. Eu vou fazer o invertido do negócio, né? Coluna 1 de A, quem é você? Eu sou A vezes o primeiro vetor da base canônica. A vezes E1. Coluna 2 de A, quem é você? Eu sou a matriz A vezes o E2. E assim até o último. Então, estou fazendo o que no exercício anterior eu fiz de uma indo, agora estou voltando. E isso, no final, tem que dar o vetor nulo. Muito bem. Estou copiando de um slide para o outro, que eu acabei de falar. Então, olha o que está escrito aí. Isso aí é a matriz A vezes A1 é 1, A2 é 2, até a N é N, e isso está dando a matriz nula. Tá bom? Ora, isso que está escrito aí é A vezes um vetorzinho V igual ao vetor nulo, a matriz nula. Quem é esse vetor V? Essa soma aí. Eu botei apenas isso para simplificar. Ora, se A vezes Vzinho está dando a matriz nula, eu estou dizendo que Vzinho é solução do sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A. Ora, se ele é solução desse sistema linear homogêneo, exercício 1 desse grupo, ele é solução do sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A transposta vezes A. E é o que eu acabei de escrever aí. Muito bem. Só que a minha questão 3 está me dizendo, olha, essa matriz dos coeficientes aí é inversível. Se essa matriz dos coeficientes é inversível, a conclusão, então, é que esse vetor V é o vetor nulo. Espera aí, professor. O que quer dizer que o vetor V é nulo? Eu até entendi que essa matriz aí é inversível, porque isso é o outro exercício ali para cima, né? Quando eu tenho esse sistema linear homogêneo, essa matriz quadrada aí, e eu tenho que ela é inversível, então, obviamente, a solução é só a solução trivial, porque lá para cima o senhor fez esse exercício multiplicando os dois lados pela inversa dela. Beleza, até compreendi isso. Agora, o que está escrito aí embaixo? Que o vetor nulo é igual a A1 é 1, A2 é 2, até a N é N. O que é isso aí? Gente, isso aí nada mais é do que o vetor nulo igual a V. Exatamente, V não é igual a vetor nulo? Então, vetor nulo é igual a V. Quem é V? A1 é 1, A2 é 2, a N é N. Beleza. A. Então, não tem nada demais. Nada demais. Beleza. Ora, se o vetor nulo é
uma combinação linear de E1, E2, E3 e EN, gente, E1, E2, E3 e EN não são qualquer coisa, eles são uma base, né? Se eles são uma base, eles são LIs. Se eles são LIs, a única maneira de eu escrever o vetor nulo como combinação linear desses Ezinhos aí é colocando os escalares como sendo zero. Então, os escalares são todos zero. E eu disse há alguns minutos atrás que quando eu chegar que os Azinhos são todos zeros, eu provarei que as colunas de A são LIs. Então, cheguei e provei então que as colunas de A são LIs. Exercício 3, provado. E, para fechar a aula de hoje, o exercício número 4. O exercício número 4, um pouco mais cruel, porque ele envolve agora complemento ortogonal, que foi a última matéria. Então, veja que realmente é uma mistura de coisas, porque o que eu estou misturando várias coisas hoje. Mostre que, olha que coisa bonita, um vetor está no complemento ortogonal do espaço coluna da matriz A, se somente se ele é solução de um sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é a transposta de A. Repete, professor. Vou repetir de outra maneira. Vou falar a ida, depois vou falar a volta. Se o vetor estiver no complemento ortogonal do espaço coluna de uma matriz, ele é solução de um sistema linear homogêneo cuja matriz dos coeficientes é a transposta de A. E vice-versa. Se ele for solução de um sistema linear homogêneo cuja matriz dos coeficientes é a transposta de alguém, então esse vetor está no complemento ortogonal do espaço coluna deste alguém. Tá bom? Então isso aí, guarda assim, põe de vermelho, colorido, dourado, um resultado muito... É estranhíssimo, estranhíssimo ver isso aí. É uma mistura de simbologias, uma coisa que você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que que é isso? Uma coisa em complemento ortogonal, outra coisa em solução de sistema linear, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é. Vamos ver. V. O que significa dizer que você está no complemento ortogonal do espaço coluna de uma matriz? Bom, se ele está no complemento ortogonal, ele é um vetor que é ortogonal a todos os vetores do espaço coluna de A. Beleza. Mas, professor, na aula a gente aprendeu como calcular, né, vetores de um complemento ortogonal. Basta verificar que ele é ortogonal ao conjunto de geradores do espaço. Correto. Espaço coluna de A. Você é gerado por quem? Ele diz, poxa, eu sou espaço coluna, eu sou gerado pelas colunas. Morreu. Porque se V está no complemento ortogonal do espaço coluna de A, ele é um vetor que é ortogonal a geradores desse espaço coluna. E quem são geradores desse espaço coluna? As colunas. Por isso que ele é espaço coluna. Então, V é ortogonal a todas as colunas da matriz A. Então, isso que eu estou escrevendo aí nesse slide é exatamente isso que eu acabei de conversar com vocês. V é ortogonal a todas as colunas de A. Ok? Então, eu escrevi assim. Coluna 1 de A é um vetor ortogonal a V. Como é que eu escrevi isso? O produto interno está dando zero. Coluna 2 de A é um vetor ortogonal a V, porque esse produto interno está dando zero. E assim vai, com a coluna 3, coluna 4, até a última coluna. Mudando de slide, pegando este resultado daí, né, que V é ortogonal a todas as colunas, e mudando de slide. Bom, coluna 1 de A. Você é a mesma coisa que a linha 1 da matriz transposta de A. Correto ou não correto? Correto. Coluna 2 de A.
você é a mesma coisa da linha 2 da transposta de A. E assim vai. Coluna I de A. Você é a mesma coisa que a linha I de quem? Da transposta de A. Então, só usando essa observação, eu troquei o CI de A pelo LI de A transposta, a coluna I pela linha I da transposta de A. Agora, pensa comigo que é a chave de tudo. Quando você tem uma matriz na sua mão e tem um vetor coluna do lado direito, como é que você multiplica essas matrizes? Você pega a primeira linha e multiplica pelo vetor coluna, ok? Quando você multiplica, você está calculando o produto interno canônico, certinho? Como é que você vai calcular agora um segundo elemento, a segunda linha? Pega a segunda linha de A e multiplica pelo vetor coluna. Beleza. Depois a terceira linha de A pelo vetor coluna. Cada cálculo desse, você está aplicando o produto interno canônico. Primeiro com o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então vamos lá. Aí vamos trocar o I aí. Quando esse I é 1, eu estou calculando o produto interno da linha 1 de A transposta com V. Então, isso é o resultado do cálculo da primeira linha da matriz A transposta com a matriz V do lado. E isso dá como resultado 0. Se eu fizer a segunda linha da matriz A transposta com V, está escrito aí em cima. Esta conta da segunda linha da matriz de A transposta com V é o produto interno da linha 2 com V. Isso dá 0. E aí eu vou fazer todas as linhas de A transposta e quando multiplicar por V, essa conta é feita calculando o produto interno acima. E todos eles dão 0. Conclusão. A transposta vezes V está dando a matriz coluna nula. Pronto. Então, feito o exercício. V está no complemento ortogonal do espaço coluna de A, quando V é solução do sistema linear homogêneo, cuja matriz dos coeficientes é A transposta. Bom, e assim a gente chega ao final da aula de hoje. Tá bom? Para, rever, ver com calma os argumentos, rever os lembretes, guarda bem essa aula, porque ela é fundamental para a aula da semana que vem. Então, um abraço e até mais.